Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui para o call de resultados do quarto trimestre e também 2024. Eu sou o Nicolas, diretor de RI da companhia, e comigo aqui hoje os nossos três diretores estatutários, Pedro Ripper, CEO da Bemob, André Veloso, CFO da companhia, e João Stricker, VP de Operações Brasil e Latam. Queria avisar que o vídeo aqui está sendo gravado e todo mundo vai conseguir visualizar a apresentação, e teremos perguntas e respostas depois da nossa apresentação. E tem um botão também para tradução simultânea que está disponível. Então, eu vou mudar para inglês rapidinho para quem não entende português. I'd like to let you guys know that we have a button on the right-hand side in the bottom of the screen called Interpretation. You can change it for English. There is a simultaneous translation available. Now I switch back to Portuguese. Eu vou ler agora, como a gente costumamente faz, um texto de declarações de compliance. Então, a companhia gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas aqui durante a teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da Bemob, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Bemob e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Bom, depois desse texto, passo agora a palavra ao nosso CEO, Pedro Ripper, que dará início à apresentação. Pedro, por favor, bom dia. Bom dia, obrigado, Nicolas. Mais uma vez, bom dia a todos. Bem, como o Nicolas já introduziu, vamos passar de maneira mais breve um pouco essa introdução e vamos tentar, nesse processo, fazer não só uma visão do quarto trimestre, mas tentar também fazer um pouco de reflexão e apanhado do ano. Então, como de costume, a gente acaba olhando algumas métricas, ou seja, a gente teve um ano que a gente expandiu um pouco a nossa presença geográfica, a gente acabou entrando em mais 7 países, principalmente países agora europeus e leste europeu, puxado pelo nosso negócio de assinaturas digitais. A gente teve um bom crescimento na nossa base de clientes, principalmente os clientes enterprise maiores, mas também seguindo um pouco para os clientes de médio porte. Um dado de reflexão interessante é que há mais ou menos uns 2 anos e meio, 3, a gente resolveu focar em soluções de pagamentos especializadas em alguns verticais. E num período mais ou menos curto de tempo, a gente conseguiu uma posição de liderança dentro dos verticais que a gente posicionou como meta. Entre eles, o segmento de distribuição de energia. Hoje, uma boa parte dessas distribuidoras viraram nossos clientes. Então, a gente enxerga isso como uma validação que a tese de especialização setorial e de uma integração maior de pagamentos com outros processos e com software tende, de fato, destravar valor e trazer um diferencial competitivo. Eu acho que no próximo slide a gente vai ver isso um pouco melhor também, nos próximos dois. Aqui só relembrando um pouco o que a gente faz e para quem. Então, a gente hoje está muito concentrado em alguns segmentos. Telecom é o nosso um segmento mais maduro, seguido de utilities, que a gente começou há uns 2 anos e pouco, e mais recentemente, o segmento de educação. E também a gente tem um segmento de serviços financeiros, principalmente empresas que compram o nosso credit score. E aí, as nossas 4 linhas de receita, dos quais, para o mercado de operadoras, a gente acaba tendo uma relação de quase de 1 para 1, e algumas das ofertas, como o caso de pagamentos e software, aí sim, elas cruzam os diversos setores. Do ponto de vista de quebra de clientes, a gente acaba, de certa forma, tendo aqui números de clientes muito diferentes, começando quase que no sentido contrário do slide, da direita para a esquerda. Os 113 operadoras espalhadas pelo mundo, elas são a nossa oferta mais globalizada, e aqui estamos falando de clientes que são 100% telcos, e telcos, operadoras móveis. Quando a gente vai uma casa mais para a esquerda, a gente tem a nossa oferta de microfinanças, que na prática tem 2 tipos de clientes aqui misturados: as operadoras, que fazem junto conosco em parceria aquela oferta de microcrédito, onde a gente adianta pequenas recargas ou pacote de dados para os clientes que ficam sem saldo. Mas aqui, misturado nessa mesma categoria, tem empresas financeiras que normalmente fazem ofertas de crédito, muitas vezes baseado em cartão de crédito ou não. E aí essa oferta aqui, a gente fazendo um processo de scoring. Então, boa parte desses medium clients, ou um ou outro enterprise, ou são grandes bancos ou fintechs que compram nossos serviços.
também tivemos um bom progresso em número de clientes aqui no período. E aí os últimos dois, eles acabam andando de mão dada. A gente tem dois negócios que a gente ainda reporta de maneira segregada, mas eles têm uma relação meio simbiótica aqui entre os dois, que são soluções de SaaS, dos quais uma parte delas é de engajamento digital, e as soluções de pagamento. E principalmente nas soluções de SaaS e engajamento digital, é muito comum que elas sejam vendidas de forma combinada com pagamentos, que é um pouco, inclusive, da onde a gente se diferencia de outros players de pagamento mais horizontais. Aqui, não coincidentemente, a gente tem um universo mais amplo de clientes de SaaS, que, de certa forma, a gente poderia argumentar que é um pouco do nosso aquário para trazer e fazer o upsell de soluções de pagamento. Então, é comum que a gente cresça mais em pagamentos. Olhar, a gente botou 481 empresas, principalmente de 494 aqui de médio porte, já em cliente médio. A grande esmagadora maioria aqui são clientes que eram de SaaS, que a gente fez esse upsell, principalmente provedores de acesso e escolas. Por outro lado, aí sim tem vendas novas de grandes enterprises, o fato da Copel agora nesse último período, Unifique, outro que é um outro grande SP, e a gente continua tentando pegar 100% das utilities e depois outros grupos de educação no Brasil. Do ponto de vista de um KPI mais volumétrico, ou que a gente chama de do B2C, ou seja, o cliente que está atrás dos nossos clientes, a gente normalmente mede esses quatro indicadores e os quatro, com exceção de um, foram bem, mas esse um eu já vou dar um duplo clique aqui para explicar um pouco melhor. Então, em pagamento, uma das métricas que é comumente acompanhada é o volume total processado de pagamento, e dos quais a gente cresceu 26%, trimestre contra trimestre, na verdade, ano contra ano, e teve um crescimento também robusto, uma visão trimestre contra trimestre. No segmento de SaaS, aqui a gente mede normalmente por licenças ativas, muitas vezes é o número de clientes dos nossos clientes. A gente também teve um crescimento robusto de 25%. Em microfinanças, quando a gente olha o número de transações isoladamente, tem uma redução de 29%, mas a verdade é que aqui você tem dois tipos de transações misturados. Você tem as transações dos adiantamentos de recarga e de pacotes de dados, que, de certa forma, são ligados às ofertas das operadoras, e você tem as ofertas de scoring, que são ligadas às fintechs ou grandes bancos. Aqui você tem um componente interessante, que acaba não aparecendo, que você tem essa nova categoria de scoring crescendo bastante, e ela tem um ticket materialmente mais alto, e você tem uma redução um pouco de essas outras transações das telcos, que tem ticket mais baixo. Próximo slide eu vou mostrar o efeito de arco, vou mostrar que uma coisa acaba compensando a outra. E o último indicador aqui, que a gente sempre comunicou, que dá um pouco da sensação do crescimento do negócio, é o de número de assinantes do serviço de assinaturas digitais. Ele cresce 10% ano contra ano. Aqui também tem uma distorção de ARPU, porque apesar da gente crescer 10% ano contra ano, em receita, como vocês vão ver depois, a gente cresce de forma mais acelerada. Isso também tem a ver com um perfil novo de cliente que a gente tem capturado, que tem um ticket mais alto, principalmente com a entrada desses países europeus, que tem um perfil diferente do nosso perfil histórico, que é servir o mercado emergente pré-pago. Então, isso traz assim, a expectativa que traga um crescimento de receita um pouco descolado do crescimento de base de assinantes, dada a mudança de mix. Construindo o que eu acabei de falar, só dando um duplo clique no tema de microfinanças, aqui dá para enxergar melhor que o ticket por transação ele aumenta 51% ano contra ano, vem justamente dessa combinação, né? Das transações de scoring, elas são materialmente mais altas e elas crescem mais, vis-à-vis as transações de adiantamento de recarga ou de dados, que tem ticket menor e essas, por sua vez, diminuíram. O efeito composto é que, mesmo com uma redução do número de transações, como a gente está mudando o mix da oferta que está por trás disso, a receita também subiu. Do ponto de vista de receita, a gente cresceu 20% ano contra ano, e se a gente fizer um ajuste contra a cesta de moedas que a gente opera, pela primeira vez em muito tempo, a gente teve um pouco de vento a favor, onde um pedaço desse crescimento, 5,6, veio a favor de câmbio, diferente dos últimos diversos trimestres que esse efeito foi negativo.
Dando mais um clique agora e quebrando um pouco a receita, a gente, numa visão trimestral, como eu já comentei aqui, cresceu próximo de 20%. Numa visão anual, a gente cresce um pouco menos. E aí vale uma reflexão que a gente vem comentando desde 2023, principalmente na segunda metade de 2023, que a gente gradualmente ia ter dois fenômenos acontecendo durante o ano de 24. A gente ia ter um resultado mais limpo de três efeitos adversos que a gente enfrentou durante o final de 22 e boa parte do ano de 23, que foi o início da guerra da Ucrânia com a Rússia, que teve um impacto material nos resultados. A gente teve uma grande desvalorização cambial, no sentido contrário que a gente teve nesse trimestre. E a gente teve também o fim do nosso maior cliente na época, que era a Oi. E aí o que a gente tem comentado aqui nessas nossas calls de resultados, tentando sempre do possível fazer uma visão normalizada sem isso, e a gente tinha indicado que no decorrer do ano de 24, esse efeito ia sendo gradualmente limpo, uma visão ano contra ano, fora o fato que o negócio em si também estaria trazendo mais tração. E, de certa forma, isso fica melhor ilustrado aqui. Na média do ano, a gente cresceu 12,2% em receita, mas a gente vê que, de maneira muito clara, essa aceleração, ou seja, Q1 a gente passou a ser levemente positivo, Q2 a gente entrou no terreno dos double digits, Q3 a gente já ficou mais próximo de uns 15%, e a gente termina o ano com uma taxa mais forte e com um resultado mais limpo. Dando mais um zoom aqui, eu acho que vale destacar que, apesar de a área de assinaturas ter sido o melhor crescimento, pagamento, e muito em cima também no ano de 23 mais fraco, pagamento, na primeira vista, parece um crescimento mais soft, mas lembrando que também foi em cima de um ano muito forte de 23. O pagamento foi muito bem em 23. Então, aqui, os 16% de crescimento de pagamento é em cima de um ano onde a gente também já tinha executado um bom crescimento. Então, tem um CAGR, olhando um período mais alto de pagamentos, materialmente mais alto do que o número que agora de subscription, que foi um destaque, mas se você olhar um período um pouco mais longo, o pagamento tem se mostrado mais resiliente e mais consistente. Do ponto de vista geográfico, a nossa operação internacional, ela performou bastante bem, isso é independente do fenômeno câmbio. Então, mesmo ajustado por câmbio, a operação internacional foi bem, puxada por algumas áreas de Latam e para as operações fora da América Latina, então ambas foram bem. Com isso, o mix de receita entre Brasil e o mercado internacional voltou a crescer um pouco, em cima do mercado internacional. Isso também eu acho que é um elemento importante que a gente tem buscado nos últimos anos, ter um pouco mais de resiliência no negócio. E uma das maneiras de você buscar resiliência é algum nível de diversificação. E a gente tem buscado diversificação em duas dimensões. Uma geográfica, que você fica um pouco mais menos exposto a movimentos macro, e isso tem se mostrado um pouco aqui, internacional, ajudou o resultado em momentos onde eventualmente o Brasil está um pouco mais desafiante. E a outra maneira de fazer isso é ter serviços que sejam mais acíclicos entre si. Obviamente, tenham sinergia na sua entrega, mas sejam um pouco mais acíclicos. Então, a gente vê hoje a Bemob com uma base de receita bem mais diversificada do que a gente tinha 2 anos atrás, e, de certa forma, mais ou menos coerente com o que a gente tinha um ano atrás. Com isso, agora eu passo a palavra para o nosso CFO, o André Veloso, que vai baixar um pouco da linha de receita e dar um pouco mais de granularidade nos demais resultados financeiros. André, deixa eu passar para você aqui o próximo slide. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Então, dando prosseguimento aqui à apresentação, né? E, por início, apresentando ali o lucro bruto, né? Demonstrado no canto esquerdo superior aqui do slide. A gente reportou um lucro bruto crescendo 17% no trimestre e 10% no ano, né? Respectivamente, 118 e 434 milhões de reais, com uma leve compressão de margem. Essa compressão deve-se basicamente ao crescimento, né, da linha de assinaturas digitais, que tipicamente tem uma margem inferior às demais linhas de serviço. Dando sequência ali para a linha de OPEX, né, que cresceu mas de maneira mais comedida do que o lucro. A gente reportou um OPEX na faixa de 63 milhões no quarto TRI e 234 no ano. Nesse caso, temos alguns vetores aqui para justificar tal crescimento. O primeiro deles, como o Pedro já comentou, né,
corresponde à influência do câmbio, né? Destacadamente sobre a linha de pessoal e tecnologia das despesas denominadas em moeda estrangeira. Em adição, também no quarto trimestre, tipicamente a gente tem o dissídio da nossa categoria, né, que aumentou um pouco o ritmo de gastos nesse período em particular. E, por fim, a gente também não perder de perspectiva, em 31 de dezembro de 2023, a gente adquiriu 2 companhias e uma delas com um quadro de pessoal um pouco mais representativo. Esse nível de despesa, portanto, também pressionou um pouco o OPEX ao longo do exercício de 2024. Consequentemente, quando a gente olha o EBITDA no canto superior ali direito do slide, a gente vê uma evolução super aderente à receita, né, na faixa de 19% no trimestre, 14% na visão do ano, atingindo respectivamente 55 e 200 milhões de reais. Maior nível de EBITDA, tá, da nossa história. E principalmente quando a gente observa o ano com expansão de margem, né? Cresceu ali 0,4 ponto percentual. Então, a alavancagem operacional que a gente sempre vem comentando se fez presente. A gente acredita ainda que tem espaço para tal, mas lembrando sempre que isso vai ocorrer de maneira não necessariamente linear. Pode passar o slide, por favor, Pedro? No slide seguinte, a gente apresenta aqui o lucro líquido, né, no canto esquerdo do gráfico. Reportamos ali também, do ponto de vista de trimestre, maior lucro líquido da nossa história, atingiu 46,5 milhões de reais. No trimestre, a gente tem efeito ali de maior nível de depreciação e amortização, bem como também um crescimento do nível de tax correspondente principalmente à operação internacional, né, que tem uma alíquota efetiva um pouquinho maior do que a brasileira, mas quando a gente olha na visão ano, a expansão é de 20%, muito acima, né, do nível lá de crescimento de receita, então uma expansão de margem, e aqui você tem influência principalmente de projetos fiscais, JCP é um deles, mas Lei do Bem também foi outro que a gente conduziu agora ao longo do final do exercício, também com influência positiva sobre o nível de recolhimento de impostos. No canto direito superior ali, a gente mostra o nosso nível de geração de caixa operacional, né? No trimestre, a gente cresceu 22% e no ano 16%, atingindo respectivamente ali 41 e 148 milhões de reais, com uma expansão em ambas as visões do nosso nível de conversão desse resultado em caixa. Isso se deu basicamente pelo efeito, né, do CAPEX fortemente concentrado em pessoal, crescendo num ritmo menos acelerado do que o EBITDA. Então, resultados super saudáveis. Podemos ir para o slide seguinte, Pedro, onde a gente apresenta aqui a evolução da nossa posição de caixa. Então, depois ali dos 41 milhões, né, de geração de caixa operacional, a gente teve um emprego de capital de giro na faixa de 19 milhões de reais. Metade disso corresponde ao crescimento da nossa própria operação. Outra metade disso foi empregado, tá, na nossa linha de parcelamento de contas, expressa na penúltima barra aqui do nosso slide. Resultado financeiro lá que é feito caixa condizente com o resultado que a gente já vinha reportando. Tax, nesse caso aqui, mostra um leve desvio versus o que a gente expressou na DRE, na medida em que a dedutibilidade fiscal dos projetos a que eu me referi no slide anterior vão se fazer presentes agora no primeiro TRI de 2025. Então, a gente geraria ali 21 milhões de reais, né, de expansão de caixa operacional. E como fatores não recorrentes, a gente teve no período, né, pagamento da parcela final de earn-out de um dos ativos que a gente comprou, a operação de M&A também da compra da nossa IP, continuamos recomprando ações no mercado ali expressa no 4 milhões de reais. Esse other, ele se refere basicamente à valorização da nossa disponibilidade em caixa em moeda estrangeira, de modo que no final do exercício a gente
fechou com uma posição de 589 milhões em caixa, a posição super sólida. E dada a perspectiva positiva do nosso negócio, não só em relação a 24, né, resultados super sólidos, mas também olhando a perspectiva do resultado para 2025, a gente teve um dos grandes destaques do período, que foi a aprovação pelo Conselho de uma nova política de dividendos, onde a gente prevê a distribuição agora para os próximos 12 meses de R$ 200 milhões a título de proventos. Isso equivale a um dividend yield de aproximadamente 16%. E só colocando em perspectiva, a gente, desde o IPO, né, em 2021 até janeiro de 2025, a gente pagou 138 milhões de proventos para os nossos acionistas. Os R$ 200 milhões agora correspondem, portanto, a praticamente uma vez e meia o valor já pago nesses últimos 3 exercícios. Isso vai se dar em 2 pilares, né? O primeiro deles corresponde à distribuição de dividendos complementares do exercício de 2024, R$ 58 milhões, e a segunda parte é correspondente a uma nova política de dividendos de uma distribuição de até 100% do lucro para 2025, mas que o Pedro vai tecer maiores comentários agora no slide seguinte, e eu, portanto, encerro aqui a minha parte, agradeço a todos pela participação na nossa call e desejo um bom final de semana. Obrigado, Pedro. Ótimo, André, obrigado. Vamos lá. Bem, para a gente encerrar e abrir para perguntas e respostas, aqui um resumo e algumas poucas reflexões, né? Sem dúvida, é um trimestre que tem mostrado que a visão que veio desde 2023 de ganhar atração em alguns negócios novos e que o resultado é se tornar mais limpo, vem acontecendo. Então, de fato, é o nosso melhor crescimento, uma visão ano contra ano, em um bom tempo. De novo, tanto na receita quanto no EBITDA, quando a gente olha tanto o lucro anual e o TPV, que seria um indicador, um indicador que sustenta a parte de pagamento também bastante saudável. Geração de caixa idem, né? Como o André falando, um pouco da tese aqui é que a gente tem uma alavancagem operacional. Em outras palavras, a gente deveria ser capaz de crescer mais rápido as receitas dos negócios atuais do que o nosso custo cresce. Isso não quer dizer que para novos negócios, eventualmente, você vai ainda começar com margens um pouco piores, mas o grosso dessa alavancagem deveria se manter nos próximos anos. Um pouco do que o André já destacou, mas eu acho que vale uma reflexão. A gente, desde a época do IPO, tem sido bastante vocal de que a gente tinha um ponto de partida muito forte do ponto de vista de relação com grandes empresas, mas a gente tinha uma concentração muito grande numa linha de serviço, que apesar dela ter se comportado bem, ela tem uma volatilidade micro mais acentuada, e a gente achava que uma das maneiras de ter um crescimento mais sustentável e previsível era a diversificação. De novo, uma diversificação que trabalhasse dentro das competências que a gente tem, na relação dos clientes que a gente já tem. E, de certa forma, para você atingir isso, uma das ferramentas muito importantes é a nossa capacidade de comprar ativos. Você pode diversificar organicamente, mas muitas vezes você achar ativos que te complementem, que te permitam entrar em mercados com uma maneira com menos risco é muito desejável. A gente até hoje fez 7 aquisições, uma pré-IPO e 6 pós-IPO, e a gente continua acreditando que esse é um instrumento de crescimento válido que a empresa faz bem. Dito isto, quando a gente olha um pouco o que a gente passou no ano de 2023, a gente saiu um pouco de uma neblina de volatilidade, a gente vê o resultado do ano de 24 e a gente vê um pouco das perspectivas iniciais de 25, aqui sempre é um exercício de achar um melhor balanço de alocação de capital. Então, com isso, a gente rebalanceia um pouco o que a gente tem feito até agora. A gente, só para lembrar, a gente já chegou a fazer um pouco mais de 11% de recompra de ações da empresa, que foi uma alocação de capital. A gente ainda continua achando uma boa alocação, mas nesse momento a gente vai priorizar uma alocação do ponto de vista de distribuição de dividendos, que eu acho que agora o balanço da empresa comporta um dividend yield bastante mais alto, mas ainda nos mantendo devidamente capitalizados para continuar essa estratégia M&A, que principalmente focada no vertical de pagamentos, tem bastante coisa para acontecer, é um mercado bastante vibrante e com muita mudança, e a gente não quer poder abrir mão
dessa latitude que a empresa vai ter. Então, acho que a gente achou, ou acreditamos que isso aqui pode ser um bom rebalanceamento dessa estratégia no momento que a gente começa a ter um pouco mais de visibilidade, de resultados mais constantes. E acho que o último ponto, e que isso aqui independe de ser orgânico ou ser via M&A, a gente tem aí uma visão de que o mercado de pagamentos ainda está bastante dinâmico, muita mudança do ponto de vista de novos meios de pagamento, novas regulamentações, e a gente vai continuar investindo, possivelmente até acelerando um pouco o investimento nas nossas plataformas e produtos aqui. A gente acha que tem uma oportunidade muito grande de continuar se especializando, num momento onde o setor de pagamentos está ao contrário, está mais se integrando de volta com os bancos e indo numa direção diferente da nossa. E, de novo, isso, como eu comentei, isso vai se dobrar tanto em investimentos que já vão se apresentar dentro do nosso CAPEX, como já tem sido feito, nenhuma grande mudança direcional, é só para ratificar que a gente não deve diminuir o ritmo de investimento. E idem que a gente continua ativamente procurando ativos que sejam complementares a essa estratégia. Para a gente facilitar aqui a dinâmica de Q&A, eu vou tirar aqui a apresentação e aí vou passar a palavra para o Nicolas só para descrever a nossa dinâmica de sempre aqui. Boa, obrigado, Pedro. Para a sessão de perguntas e respostas, as perguntas podem ser feitas a partir do chat, que tem um botãozinho de Q&A, ou então levantando a mão. Já temos alguns analistas com a mão levantada. Pedro, eu vou abrir o microfone do Bernardo, da XP, em 1 minuto. Bernardo, acho que o Opa, microfone está aberto. bom dia, Pedro, André, Stricker, Nicolas. Obrigado pelo espaço e parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre o novo ritmo de crescimento da Bemob. Vocês fizeram esse shift para o business de payments e ficou claro que existe um ciclo de conversão que leva um tempinho, né, para vender, implementar e começar a gerar receita. E o quarto tri já traz esse patamar de TPV mais sólido, anualizando, talvez isso possa dar uma pista do que esperar para 25. Mas vale entender como é que está a evolução dos novos contratos recém-implementados. Dá para acelerar ainda mais o ritmo nos próximos trimestres? E a segunda, sobre a alocação de capital, gostamos bastante dessa distribuição de 200 milhões, a empresa tem uma posição sólida de caixa e uma forte geração de caixa também. Como é que está a cabeça de vocês para M&A? Como está o funil de análise e até o ticket médio desses targets que vocês olham? Obrigado. Ótimo, Bernardo. Obrigado de novo por estar sempre aqui cobrindo e dedicando atenção à Bimob. E vamos lá por parte. Em relação a, como você mesmo falou, né? Se a gente se mantivesse flat no resultado de Q4, principalmente em pagamentos, isso, uma visão analisada, já traria um retorno, um crescimento razoável. Mas a expectativa, sem obviamente dar um guidance aqui, que eu acho que seria prematuro, os times aqui das vendas B2B, B2C são longos e a gente tem menos controle, mas a expectativa é de crescer sobre 24, obviamente respeitando a sazonalidade, que Q4, se lembrando, é sempre no trimestre mais forte, principalmente no Brasil, 13º, e outros elementos que puxam, não só varejo, mas puxam pagamentos em geral. Mas respeitando sazonalidade, a intenção e a nossa crença é que vai ter sim um crescimento, fora o crescimento de anualização. Dando um pouco de cor, sem entrar em detalhes, a gente tem ainda clientes relevantes que não entraram em operação, alguns que a gente vai anunciar em breve, empresas grandes, de setores que a gente colocou como alvo e que a gente ainda está subpenetrado. E a gente tem muitos clientes recentes que ainda estão muito aquém da sua velocidade de cruzeiro. Então, eu acho que tem esses dois elementos, né? Clientes novos para entrar e clientes existentes, recém-entrados, que ainda estão muito subpenetrados. Acho que essa combinação dessas coisas deveria trazer um crescimento sustentável, mesmo que ele não seja linear. Voltando a um comentário que o André comentou sobre o EBITDA, mas isso também é verdade em receita. Como você tem clientes grandes, ainda o grosso da receita da Bimob são mais clientes enterprise do que os clientes empresas médias. E os enterprise andam mais em degraus do que numa linha linear. Talvez em algum momento, quando a gente começa a ter, sei lá, dezenas de milhares de clientes menores, essa curvinha seja menos degrau. Mas então a expectativa, ainda de maneira cautelosa, é boa. A gente tem tido tração e tem conseguido ganhar clientes novos. Em relação à segunda parte da sua pergunta, a gente tem olhado
A maioria, assim, de novo, a gente tem um pipeline bem amplo de análise, só que tem um filtro bem duro, né? Bem duro porque a gente já aprendeu que fazer aquisição não é difícil. O difícil é fazer ela dar certo, trazer retorno, trazer sinergia, ter fit. E aí é melhor você ser mais seletivo logo na porta de entrada do que depois descobrir, porque fora o ônus financeiro, você tem um ônus operacional de cuja oportunidade é enorme, tá? Isso faz com que a barra de seleção seja um funil bem fechado. Na prática, isso tem feito que a gente olhasse assuntos mais focados e, não surpreendentemente, a maioria dos deals que a gente olha, eles são mais ligados a essa combinação de SaaS e pagamentos. Pode ter um ou outro fora disso, nas outras linhas de negócio, sim, mas se não for diretamente nisso, vai ser alguma coisa que seja um enabler, algo que possa potencializar o que a gente já faz ou entrar em algum setor novo. Em relação à tua pergunta de ticket, o desvio padrão é muito grande. A gente, como tem M&As de perfis diferentes, tem M&As que é um enabler, né? Quero comprar uma capability, né? Alguma competência que eu não tenho. E aí, sobre essa ótica, por exemplo, a escala é menos relevante, de tamanho de empresa, de ticket. Já quando você está querendo comprar alguém para entrar no mercado novo, ou para somar ou ganhar escala, e obviamente a gente prefere comprar negócios maiores do que menores, porque o esforço de fazer uma coisa menor e uma maior não é tão diferente. Mas quando você, assim, em outras palavras, assim, o desvio padrão é grande, Bernardo. Então, não dá para afirmar que a gente vai fazer uma série de deals menores, como foram, por exemplo, os últimos 3 ou 4, porque também tem deals um pouco maiores no pipeline, e daí a necessidade de fazer um balanço inteligente, né? Entre alocar capital em novos M&As e a gente, de certa forma, fazer um retorno mais alto para o acionista. E a ideia é que todo ano a gente possa fazer essa mesma reflexão que a gente fez agora em 24, 25, onde na prática a gente está praticamente com 100% de payout nos 2 anos. E em 26 a gente vai fazer essa mesma reflexão. O negócio está indo muito bem, perfil do meu pipeline. Se tiver e o perfil de pipeline comportar, a gente vai manter dividendos mais altos. Se a gente tiver um uso mais nobre, ou com um pipeline mais sólido, eventualmente a gente rebalanceia isso de novo. Então, aqui, só para ser bem claro, é uma política de dividendo extraordinária, mas que, obviamente, vai ser revista todo ano em luz do resultado da empresa e das perspectivas de alocação. Não sei se enderecei bem a segunda parte também, Bernardo. Interessou sim. Obrigado, Pedro. Parabéns mais uma vez. Obrigado a você. Boa, obrigado, Pedro. Tem também uma pergunta da Maria Clara do Itaú. Deixa eu só abaixar a mão do Bernardo. Maria Clara, abrir seu microfone. Bom dia, Pedro, Nicolas, obrigada pela oportunidade, parabéns pelos resultados. A minha pergunta está relacionada também ao business de payments. Pedro, eu queria pedir para você contar um pouco do business plan, das suas perspectivas de crescimento olhando para frente. Você comentou um pouco sobre as perspectivas de onboarding de novos clientes. A gente viu o anúncio de um cliente relevante no setor de utilities. Queria entender se, olhando para frente, esse é o setor que vai contribuir mais, né, para o crescimento marginal da categoria. E até fazendo um gancho com M&As, quais são os capabilities que vocês acham que seriam complementares para esse business? Se puderem compartilhar um pouquinho onde vocês vislumbram crescer e complementar o business de payments, acho que seria interessante. Obrigada. Obrigado, Maria Clara. Vamos lá, 2 partes. Primeiro, essa visão mais setorial, né? Hoje, o nosso maior negócio em pagamentos é o que a gente tem há mais tempo e a gente tem uma afinidade histórica, que são o setor de telcos. Os grandes telcos do Brasil são grandes parceiros históricos. Obviamente, a gente tem a oportunidade de, junto com eles, crescer e aumentar a participação de pagamentos digitais, e ele continua sendo um motor de crescimento menor do ponto de vista percentual, porque, obviamente, é um setor que a gente já tem uma penetração um pouco mais alta, mas ele, em valor absoluto, é bastante relevante ainda. Quando a gente olha em utilities, ela está entrando naquele sweet spot, que ela já começa a ser relevante em escala, mas ainda tem bastante crescimento percentual. Então, eu diria, quando a gente olhar crescimento incremental, utilities é um setor bastante grande, em termos de mercado endereçável, e que a gente ainda tem uma penetração baixa, dado que tem clientes que ainda nem viraram clientes, eu estou no processo de, e como eu comentei aqui, outros que estão bem no início. E aí, pensando numa visão de ondas, né? Você tem uma terceira onda, que são setores que ainda estão mais no início. Educação
é um deles. A gente vai ter anúncios interessantes em breve, de alguns nomes muito fortes que vão passar a ser nossos clientes. Mas, de novo, mesma coisa, né? Percentualmente vai ser muito alto, né? Porque você parte de uma base zero, ou uma base muito baixa, não mais zero, porque a gente já tem um business razoável. Então, a tese é a gente manter, vamos chamar esses motores de crescimento, né? Que eles vão funcionar em velocidades e escalas diferentes. Os menores vão ser muito mais acelerados. Então, tem um pipeline e tem outros segmentos, como que a gente, inclusive, já comentou, a gente não bota formalmente no material, mas a gente já comentou algumas vezes. Tem outros setores que têm características semelhantes ao tipo de problema que a gente resolve de pagamentos recorrentes essenciais, como, por exemplo, seguro de saúde. Então, é um outro exemplo de uma outra avenida de crescimento que a gente está olhando. Então, dito isso, ou seja, o desafio aqui é menos um desafio de mercado endereçável e mais o típico desafio de tempo, execução, vida mais B2B, que tem os seus próprios ciclos e tem que dar um pouco de tempo ao tempo. Mas o mercado que a gente escolheu para atuar, ele é bastante grande. Um último ponto que eu não comentei aqui, que eu tenho dado pouco destaque, porque eu acho que ele está muito verde, mas também em breve a gente vai comentar. A gente, diferente do mercado de assinaturas digitais, que está em 58 países, e que a internacionalização é razoavelmente simples, em pagamentos é um pouco mais complexo, você tem que se adaptar a N variáveis locais, né? Como é que é o ecossistema de um país, como é que é a penetração dos diferentes meios de pagamentos, e não necessariamente um ponto de dor do Brasil é igual ao de outros países. Mas mesmo assim, a gente tem visto algumas oportunidades interessantes, seja em telco, seja em utilities, de expandir fora do Brasil. E a gente tem um primeiro case aqui, em breve, que a gente vai poder comunicar, que parece que dá uma pista que esse modelo ele parece ter uma replicabilidade, não de novo para ir para 60 países, mas incorporar alguns países de maneira muito focada nas soluções que a gente já faz. Então, de novo, é só para reforçar que aqui a gente está num endereçável muito grande, é muito mais um desafio de execução. Em relação à segunda parte da tua pergunta, Maria Clara, a gente, escapability mudou muito. Então, vou te dar um exemplo de um modelo que a gente já fez, mas eu acho que ele é ilustrativo. A gente viu o papel do Pix no período de 2 anos e meio, saindo de um coadjuvante de pagamentos digitais para um ator principal. E a gente tem uma agenda regulatória de novos padrões muito intensa. Então, por exemplo, a gente poderia desenvolver isso tudo do zero, dentro de casa, mas isso ia levar um tempo X. Nesse caso, a gente é até uma questão muito pequena nesse caso, mas não necessariamente seria em outras situações. A gente falou, olha, eu preciso ter 2 licenças e alguns capabilities que a gente preferiu comprar uma empresa que já tinha uma licença de instituição de pagamento, que pudesse acelerar a gente ter esses capabilities. Tem lá o Pix automático, o Pix por biometria, sem entrar no Technication, alguma das funcionalidades novas. Estamos olhando outras áreas, a gente começa a ver que tem canais, a gente é muito ligado a fazer pagamentos de maneira muito integrada aos canais digitais. A gente está hoje muito próximo à Meta, né, a dona do WhatsApp, para fazer pagamentos de maneira muito integrada dentro do WhatsApp. Aqui, mesma coisa, isso é um capability que a gente está desenvolvendo dentro de casa e através de parcerias, mas eu não descartaria que, eventualmente, um M&A também possa fazer sentido. Então, é meramente ilustrativo, mas é para ilustrar que, nesse modelo de você se tornar um player vertical, que você tem ferramentas e novos elementos que, eventualmente, fazem sentido trazer para dentro do portfólio e, com isso, se diferenciar ainda mais e ganhar velocidade de crescimento. Maria Clara, não sei se, de novo, respondi bem a tua segunda parte. Excelente, muito obrigada e parabéns pelos resultados. Obrigado novamente. Nicolas, a gente já estourou um pouquinho o tempo usual. Como é que estamos aqui? A gente tem uma pergunta no chat que vale a pena a gente responder, é sobre a alocação de capital. A pergunta é a seguinte: a decisão de pagar mais dividendos não sinaliza a falta de alternativas de investimentos rentáveis disponíveis? Acho que vale a pena a gente abordar esse Não, tema aqui, ah, para clara a mensagem. boa. Acho que é uma pergunta muito boa. Na verdade, ela vem de duas análises que elas acontecem concomitantemente, né? A primeira análise, como eu já comentei, você olha a tua posição, a foto, e você olha o filme do ponto de vista de geração de caixa. Quando o filme estava muito mais incerto, obviamente você fica um pouco mais conservador. Quando o filme, e nesse caso por filme entenda-se como é que tem sido a atração do negócio, como é que foram os últimos trimestres, isso aumenta o conforto
e um pouco de previsibilidade do que está por vir por caixa e te permite ser um pouco mais agressivo. Então, acho que esse talvez seja o fator predominante quando você olha o tamanho da posição e você olha um pouco o resultado dos últimos trimestres, uma ótica de geração de caixa, e você olha um período para frente, que você parece estar com um pouco mais de previsibilidade, isso sozinho deveria justificar fazer um aumento de distribuição de dividendos. O outro elemento que a gente olhou, e aí não tem nada a ver com falta de pipeline, a gente tem um perfil de aquisição que a gente prefere. Não quer dizer que a gente não vai fazer sempre dele. A gente acha que a gente tem um DNA muito empreendedor e a gente gosta de ter bons empreendedores dentro da Bimode. A gente fez boas aquisições pequenas que esses empreendedores, esse sentimento de dono, fazem diferença. E uma das maneiras de você fazer isso é você não fazer aquisições de 100% da empresa lá na largada. Isso, obviamente, traz uma complexidade também, mas fazer aquisições de 50%, 60%, onde a gente já tem o controle, mas a gente ainda mantém uma latitude no empreendedor, uma estrutura de compra um path para o controle total através de instrumentos de call e put ou outros instrumentos semelhantes. O efeito colateral disso, associado ao tema que a gente está discutindo aqui, é que você faz o teu dispêndio de caixa muitas vezes em duas etapas. Então, por mais que eu possa vir a fazer uma aquisição até quando você olha o valor total dela, pode ser 100, 200 milhões, você tem, às vezes, um descasamento onde você paga um upfront que não é tão alto para comprar os primeiros 51%. Obviamente, você tem que ter caixa para poder honrar com um call e put mais na frente, mas ele não é imediato. Então, quando você casa as duas coisas que eu comentei, né? Você tem um pouco mais de previsibilidade na geração de caixa. E se a gente tem um viés, não estou dizendo que todos os deals vão ser assim, a gente já fez deals, como o caso da M4U, o caso da Gendedu, que a gente comprou e pagou 100% praticamente na cabeça, mas como a gente tem um viés de deals desse tipo, quando a gente casa as duas coisas, a gente acha que cabe um dividendo na linha e uma política na linha que a gente fez, independente do pipeline, que, sim, diga-se de passagem, ele continua bem forte, aqui, como eu comentei, a gente é bem seletivo. A gente tenta fugir dos ativos óbvios, que são ativos que normalmente acabam, óbvio, não no sentido de que são ativos ruins, mas ativos que são ativos caros. E parte do segredo de comprar, fazer boas aquisições, não é só ter sinergia, mas garantir que você não está pagando em excesso o que você vai tirar de sinergia. Então, eu queria tirar qualquer eventual dúvida ou não. O pipeline está bem forte, tem muita coisa bacana para fazer, sem dar nenhuma indicação se vai acontecer no curto prazo ou no médio, porque esse tempo a gente não controla. Boa, perfeito, Pedro. E aí, acho que uma última pergunta, que também no chat, é se há a expectativa de entrar no setor imobiliário, condomínios, administração de condomínios no pagamentos. A gente sempre tem uma visão, a gente tem uma política de ser um pouco mais vocal, né, das coisas que a gente está testando, sabendo que a gente sempre corre o risco de estar, de certa forma, deixando os concorrentes com um pouco de visibilidade, mas o trade-off, por outro lado, é que ajuda a ter visibilidade dos potenciais clientes de quando a gente está olhando no setor. E aí, sem dar dica demais, em todos os setores que trabalham dentro das competências que a gente já tem. E aí, de novo, a gente faz recorrência super bem, a gente integra super bem com as jornadas onde os clientes interagem com as empresas e a gente criou uma solução de parcelamento e que tem muito a ver com os serviços essenciais. Então, todas as indústrias que se encaixam nessa categoria de serviços recorrentes e essenciais, e por essenciais entendam-se aquela conta que uma típica família vai tentar fazer um esforço de ficar, de não ficar sem o serviço. Se você olhar o que a gente já faz hoje, já tem um cruzamento com isso, né? Você vai tentar não ficar sem energia elétrica, que seria dramático. Hoje em dia, quase igualmente dramático, você não vai ficar sem banda larga, você não vai ficar sem um telefone móvel. Se você paga educação privada, você vai fazer de tudo para não ficar, deixar o teu filho sem escola. E aí, sim, condomínios ou outras coisas dessa natureza têm semelhanças, obviamente tem seus próprios desafios. Então, condomínio, como vocês falaram, imobiliário, é uma área que a gente sim olha, e outros setores mais que têm essas mesmas características, eles têm, pelo menos do ponto de vista de fit, de proposta de valor e das capacidades da Bimob, tem um fit muito grande. Aí a discussão depois é mais de, eu tenho as competências de go-to-market, é um setor muito fragmentado, como é que eu abordo ele? Aí a discussão é mais dessa natureza do que uma discussão se tem fit. Então, sim, faz parte do nosso trabalho identificar esses setores, muitas vezes testar, antes até mesmo de anunciar, a gente vai, conversa, tenta fazer algumas vendas,
para fazer aquela validação, né? Se você tem um encaixe de produto e mercado. E aí tem, esse que você comentou é um deles e tem outros também na fila. Perfeito, Pedro. Acho que com essa a gente pode encerrar a transmissão aqui. Agradeço a todos os presentes e um bom dia. Maravilha, pessoal. Muito obrigado novamente e, bem, em breve falamos no resultado de Q1.